nós não tivéssemos esse medo de sermos rejeitados, de ficarmos sozinhos, como que nós viveríamos no dia de hoje? Justamente quando a gente perde o limite saudável, né, do medo. Então, o medo bom, ele gera prudência. Eu tenho a honra de receber aqui no meu programa uma mulher extraordinária, uma profissional excepcional, que eu conheci lá na Rede Vida, no programa Bendita Hora, e ela aceitou, topou estar conosco hoje. A Meire Camilla, que é palestrante, psicóloga e teóloga e muitas coisas mais. Boa tarde, Meire. Boa tarde! E aí, galerinha? Obrigada aqui pela presença de todo mundo. Olha o povo que está aqui pelo YouTube também. Um beijinho para vocês. E, gente, eu quero que vocês participem mandando perguntas aqui pra gente, porque nós gostamos de interagir. Nós gostamos muito mesmo. Isso, é uma alegria estar aqui, viu, Paty? Eu também estou muito feliz de estar aqui. Vamos fazer festa. É muito bom. E quando eu convidei, ela não era ainda uma apresentadora da Rede Vida, agora ela é uma apresentadora da Rede Vida, pessoal. É, agora 24 horas. Tem a madrugada e a parte da manhã, né? Olha aí, gente, ó, na Rede Vida, todos os dias, da segunda a sexta, às 2 da manhã, se você perdeu o sono, liga lá na Rede Vida, o programa Chaves da Libertação. Lá funciona assim, ó, todos os meses a gente vai trabalhar uma chave de libertação emocional. Então, esta chave é uma chave virtuosa. Por exemplo, esse mês a gente vai trabalhar a libertação dos medos. Muito e qual bom. é a nossa chave? Desenvolver coragem. Então, se você está precisando de coragem nessa vida, para você enfrentar os seus medos. Então, cada dia é um medo diferente. Então, a gente falou sobre medo de dirigir, medo de ficar pobre. Quem é que não tem medo de ficar pobre aqui? Medo de falir. Mesmo sendo, né? Medo de ficar sozinho e ser rejeitado. Então, quer dizer, todo dia vai ser um medo diferente. Isso é bem legal. Eu sei que é uma pergunta muito abrangente, mas eu quero começar com a pergunta que é o tema do nosso programa hoje, Meire. Como lidar com as nossas fraquezas? Pois é, as fraquezas, elas nos acompanham todos os dias, né? Certo. E por que para nós, seres humanos, é difícil a gente lidar com a nossa fraqueza? Porque a fraqueza, ela sempre nos coloca num lugar de vulnerabilidade e a gente não gosta. A gente adora controlar tudo. Eu quero saber o que o outro está pensando. Eu quero saber o que o outro vai fazer. Eu preciso ter um certo controle, né? O ser humano, ele tem isso dentro de si. Né? Ele tem uma consciência da sua vulnerabilidade e nós odiamos isso, nós não gostamos. A gente não gosta de não saber o que vai acontecer amanhã, a gente não gosta de saber, sei lá, de não saber se a pessoa que a gente está hoje namorando vai nos abandonar amanhã. A gente não quer não ter o controle de saber até quando vai ficar doente ou não, sabe assim? Sim. Né? E isso vem mesmo, é bíblico até, né? Porque assim, na nossa primeira história, né, quando Adão come do fruto do conhecimento, né, Adão e Eva, abre-se os olhos deles. Então eles têm a consciência. Porque o fruto do conhecimento é você ter a consciência de tudo, inclusive das suas fraquezas. É o conhecimento do bem e do mal, é saber que tudo que você faz vai ter uma consequência, e também saber, né, a primeira coisa que Adão também sente é vergonha. Então, assim, quando ele se compara a Deus, né, então ele vê assim, nossa, olha que grande que é Deus, e como eu sou pequeno perante Deus. Então, como nós somos frágeis, e a qualquer momento a gente pode morrer. Quando a gente tem essa consciência da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, a gente entra meio que em desespero, sabe? Por isso que quando a pessoa fica doente também, ela dá aquela balançada, porque tem aquela assim, a vulnerabilidade porque às vezes tem que ser cuidado por alguém, e também essa coisa da morte que parece que bate na porta, né? Assim, mesmo que seja uma gripe, principalmente homem, que o homem tem gripe e vai morrer, né? É isso mesmo. Não é? E eu acho que tem um lado bom. Por que Deus planta essa vulnerabilidade dentro do ser humano? E por que Deus planta esse medo de ser rejeitado, o medo das nossas fraquezas, né? Porque o ser humano, ele é um ser que precisa da outra pessoa. Agora, você imagina, Paty, se nós não tivéssemos medo de sermos rejeitados, por exemplo, que é uma vulnerabilidade, né? Eu estar na tua mão, sabe assim? Se eu amo alguém, eu tô meio que na mão dessa pessoa, certo? Não só da pessoa me abandonar, mas se acontecer qualquer coisa com aquela pessoa que a gente ama, por exemplo, com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, você não sabe o que fazer, porque ele mexe na tua vulnerabilidade. Ou seja, quem ama
se torna vulnerável. Sim. Por que Deus faz isso? Por que vem esse castigo que a gente acha que é o castigo? Porque ao mesmo tempo que você ama, você sofre, Sim. né? É porque nós precisamos ter isso dentro da gente, porque imagina, se nós não tivéssemos esse medo de sermos rejeitados, de ficarmos sozinhos, como que nós viveríamos no dia de hoje, onde a gente já vê que com esse medo a gente tem tanta violência, tanta intolerância, as pessoas se maltratam, as pessoas se batem, mesmo tendo esse medo de ficar só. Quer dizer, esse medo ainda não é capaz de fazer com que a gente trate a outra pessoa com respeito. Esse medo ainda não é capaz, entende? Então, assim, esse medo que nós temos dentro de nós, quem olha de um jeito positivo consegue desenvolver virtudes. Quem não consegue amadurecer e entender que isso não é um castigo dado por Deus, mas sim uma forma da gente evoluir emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, quem entende isso, rapidinho cresce, porque vai aprender a entender que faz parte da vida humana a dualidade. Por exemplo, da mesma forma que a gente tem vida, a gente tem a morte. Nós temos a saúde e a doença. Porque, Paty, eu não conheço ninguém na minha vida que nunca tenha ficado doente. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, se você tem saúde, é porque em algum momento você vai ficar doente. Porque é uma questão de equilíbrio. Desequilibrou o corpo, ele vai ficar doente. Se nasceu, vai morrer. Porque eu não conheço ninguém que não tenha morrido até hoje, entende? Então, assim, a dualidade como o dia e a noite, o sol, a lua, o claro e o escuro, isso são leis da nossa natureza. Então, só que nós, seres humanos, como nós não temos uma moral, moral é assim, um jeito mais maduro de pensar, a gente só quer o lado bom. Sim. Então eu só quero a festa, eu só quero a alegria, eu só quero a felicidade, eu só quero a saúde, e eu não quero a tristeza, eu não quero a morte, eu não quero a doença, né? E porque eu não olho para isso e nego isso, eu não consigo aprender a lidar com isso. E aí a gente fala, como você estava falando aí de Deus mesmo, se a gente não tivesse, de repente, em muitos momentos, os nossos momentos de tribulação, de tristeza, de tudo isso que você falou, eu nunca pararia para rezar. Exato. Porque eu não... Vamos ser muito sinceros, vamos ser francos aqui. Normalmente, no meu momento de oração, o momento de agradecer sempre é bem menor do que o que a gente pede as coisas. Porque normalmente a gente pede um monte de coisa. Para a saúde, por aquele que não está bem, pelo problema financeiro, pelos problemas, pelas coisas difíceis. Ou agradecer, obrigado, Senhor, acordei hoje. Tá tudo bem com a família. É isso, é muito mais rápido. Exato. Curto. Então, se a gente não tivesse, de repente, esses momentos difíceis, a gente também não pararia nem para ter valorizar esses momentos bons. E ter essa ligação com Deus. E olha, o que você está falando é tão importante, Paty, porque é o seguinte, justamente quando a gente perde o limite saudável, né, do medo, então o medo bom, ele gera prudência e ele também faz com que a gente ganhe mais confiança na vida. Então a prudência por exemplo, você atravessar a rua, tu olha para o lado, mas você não deixa de atravessar a rua. Agora o medo ruim é quando ele te paralisa. Então, por exemplo, quando eu não quero olhar para as minhas fraquezas, eu não aprendo a lidar com elas. E aí eu começo a evitar situações da vida. Então, por exemplo, vamos supor que a minha fraqueza seja, sei lá, ciúmes. Então a pessoa não sabe lidar com ciúmes, o que ela faz? Não namora, que daí assim ela já não tem um ciúmes, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que a fraqueza da pessoa seja o ego dela, que tem uma pessoa muito vaidosa, então o que ela vai fazer? Ela vai evitar qualquer situação que a coloque em evidência. Então, às vezes, essa pessoa que não quer errar, porque a vulnerabilidade dela está na crítica, por exemplo, né? Então, ela não quer ser criticada. Então, às vezes, ela não pega um cargo de liderança, porque, óbvio, que todo líder vai ser criticado. Sim. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa que não sabe lidar com a sua própria vulnerabilidade, não aprendeu a desenvolver as suas fortalezas, ela acaba dando passos para trás por conta das suas fraquezas. Então, às vezes, a fraqueza da pessoa é, por exemplo, uma timidez, e porque ela é tímida, às vezes ela tem um super dom de se comunicar, por exemplo, você tá aqui, que nem eu era muito tímida quando eu era pequena. Eu também sou tímida, não parece? Não parece, a gente é tímida! Mas você vê, né, que a nossa timidez, ela não é capaz de tirar a nossa missão. De nos tirar da nossa missão. Então, quer dizer, a gente ainda é capaz de enfrentar uma fraqueza, que é uma natureza, né, nossa, de falar, puxa, daquela preguiça, né, que a gente chama de preguiça, tipo, acho que eu não vou ficar aqui mesmo. Aí eu vou, não, acho que eu vou ficar aqui mesmo. Na verdade, é uma timidez, né, mas se a gente entender que é só passar aquela barreira,
aí pronto, você está florescendo. Então, todo ser humano, ele precisa entender quais são as suas maiores fraquezas, de forma que você precisa se fortalecer. Então, eu chamo isso de blindagem emocional, de fortalezas emocionais, ou imunidade emocional. Então, como é que a gente ganha, por exemplo, uma imunidade física? Por exemplo, você pega uma gripe e o teu corpo fica imune àquela cepa. Então, aquela cepa não pega mais, certo? Você vai pegar outra, né? Mas aquela cepa lá, você já fica imune. A mesma coisa a questão emocional. Então, por exemplo, se a gente não passa por algumas situações que vão trazer provações para a nossa vida, algum desafio na nossa vida, a gente também não se fortalece emocionalmente falando. Então, assim, os grandes desafios da vida, até vou falar com o pessoal aí que está em casa, se você pensar aí, meu amigo e minha amiga, numa situação difícil da sua vida, uma situação em que você pensou assim, cara, não vai dar, não vou conseguir. Pode ser pagar um carro, terminar de pagar a sua casa própria, pode ser enfrentar uma doença, morte de alguém. Todo mundo já teve um grande desafio na vida que precisou passar. Se você olhar para essa situação e olhar para trás e falar assim, puxa vida, qual foi a habilidade ou a característica que eu tive que ter para superar esse desafio? Então você fala assim, puxa vida, eu acho que eu precisei de muita fé, ou então eu precisei de ter muita esperança, ou eu precisei ter muita coragem, eu precisei ter muita ousadia, eu precisei, sei lá, cada um vai ter uma virtude, né? Então você vai ver que essas situações, elas trouxeram para você só a consciência da sua virtude. Ela trouxe para você a consciência da sua fortaleza. Então, é dessa forma que Deus se revela em nós. Isso. É através das dificuldades. Então, quando a gente se sente fraco, é quando a gente não enxerga. Então, por exemplo, vai vir uma dificuldade na sua vida, você fala, meu Deus, não vou suportar. Então, você não enxerga a sua fortaleza, você está achando que você é fraco, né? Mas uma vez que você enfrenta, porque não tem ninguém para fazer isso para você, aí você enfrenta aquilo e você fala assim, puxa vida, eu nem morri, né? Então, quer dizer, se eu não morri, o que não te matou te fortaleceu, entendeu? Então, só que quando a gente não tem o nosso grande problema, Paty, é assim, quando as pessoas passam por dificuldades na vida, elas não olham as revelações. Elas não olham assim, nossa, olha como eu fui corajosa, eu tenho coragem. Olha como eu fui ousada, então quer dizer que eu tenho ousadia. Olha só como eu tive fé, eu sou uma pessoa realmente que acredita e vai, né? Então, quando você não enxerga isso, o que sobra? O sofrimento. Então as pessoas ficam assim, ai, olha como minha vida é difícil. Olha como eu sofro na vida, minha vida foi muito difícil. Então, assim, a gente olha para o sofrimento como se a vida fosse um castigo atrás do outro. Mas não, na verdade, a vida é uma superação atrás da outra. E a cada superação, você vai ter dentro de si, da sua própria vida, uma revelação. Então, se você fizer esse exercício que eu falei, né, de você pegar um desafio na sua vida, certamente todo mundo aqui já teve mais de um. Sim, com certeza, com certeza. Você vai ver que a cada desafio, algo se revelou. Então, Paty, o primeiro convite que eu faço aqui pro pessoal que está ouvindo é mudar a palavra problemas por desafios. Então, ao invés de você falar assim, eu tô com um problema na vida, fala assim, cara, eu estou com um desafio na vida. E ao invés de você falar assim, não tenho forças para resolver isso, pensa assim, o que a vida está tirando de mim? Como Deus se revela através de mim, entendeu? Então, ele vai se revelar através de uma virtude. Então, fica atento, né? Do tipo assim, cara, eu sempre falo que não existe desafio que seja maior do que a sua capacidade de resolver. Se o desafio veio para tua vida, é porque você tem o tamanho, a força para poder lidar com aquilo, entendeu? Muito bem. Deixa eu colocar o comentário aqui do Luiz Gonzaga. Ele escreveu aqui, geralmente não gostamos de comentar sobre as nossas fraquezas, mas é preciso refletir sobre elas e procurar trabalhar as mesmas da melhor forma possível. Legal. E acontece isso mesmo, porque uma coisa assim, eu normalmente, a gente sabe qual que é a nossa fraqueza. Sim. Em relação a tudo da vida da gente. Isso. Agora, olha a armadilha. Armadilha. Vamos lá. Nós temos um problema sério, nós todos seres humanos, e agora parece que está pior, que é o nosso orgulho e vaidade. Então, nós temos uma imagem do que a gente quer ser, que a gente chama de eu ideal.
Então, assim, Tá. eu gostaria de ser uma pessoa assim. E aí, como eu tenho esse ideal, eu faço tudo para parecer esse ideal. Então, eu me maqueio, eu vou lá e compro uma bolsa que combine com aquela imagem, eu vou comprar um carro que combine com aquela imagem, entende? Entendi. Mas se eu não trabalho isso internamente, é como se eu ficasse, assim, com duas personalidades dentro de mim. Duas Uma que eu fico mostrando para os outros, Tá. né? Como se fosse o carro que eu compro, aquele carro lindo, maravilhoso, Certo. que a pessoa fica lustrando para dar brilho, né? Aí, Ana, Isso. E eu tenho o outro lado que não foi desenvolvido, né? Então, quer dizer, eu desenvolvi a minha imagem, a minha carcaça, que eu chamo de persona, tá. né? Então, a minha máscara que eu uso para enganar os outros, né? Tipo, aí eu sou muito competente, eu sou uma pessoa muito segura, mas no fundo a pessoa tá mega insegura, sabe assim? Então, assim, existe um conflito entre aquilo que a pessoa aparenta ser e aquilo que ela efetivamente é. Tá. Quando nós temos esse conflito, ou seja, não temos uma integridade. Então, assim, a pessoa precisa ser íntegra. Íntegra é inteira, né? Entre aquilo que ela pensa, o que ela fala, aquilo que ela sente e aquilo que ela faz. Existe uma coerência. Isso é o que todo mundo busca, a coerência, porque assim ela tem fluidez e assim ela tem plenitude. A pessoa, ela não está se forçando a nada, ela não fica pensando antes de falar, ela é espontânea. Certo. E é isso que as pessoas buscam na vida, elas só querem ser o que elas são, sem ficar enganando ninguém, sem ela ter que ficar provando nada para ninguém, né? Mas, quando a gente não tem autoconhecimento, a gente faz isso, a gente cria como se fossem duas imagens nossas. Quando alguém... Então, imagina só. Ó, vou fazer um teste aí com quem está aí ouvindo a gente. Certo. Pensa aí, de 0 a 10. Quanto que você se preocupa com a opinião das outras pessoas sobre você? Então, de 0 a 10. 0, não me preocupo birosca nenhuma. E 10, eu realmente, tudo que a pessoa fala me atinge. Certo. Então, assim, se for 0... aí quer dizer que você dá um dane-se para todo mundo, vai ser muito difícil também conviver com a pessoa que não liga para nada. Sim. Tipo, Mary, não gostei de você, eu falo dane-se. Aí é ruim, né? Agora também, dá muito valor só o que as outras pessoas falam. Dá, também não dá. Então a gente tem que ter lá mais um meio termo para a gente poder conviver bem, certo? E ainda mais no tempo que estamos dizendo que todo mundo tem opinião. Isso. A gente até fez programa já sobre isso. Então, imagina, quanto maior é a pontuação dessa pessoa, mais energia ela gasta para o parecer. Então, para parecer legal aos olhos dos outros. Então, assim, às vezes eu não tô legal, mas eu vou querer me achar que eu sou simpática, eu vou ter que agradar todo mundo, eu vou gastar muita energia para poder agradar todo mundo. Como eu gastei muita energia, muito tempo, energia e dinheiro, porque assim, você gasta dinheiro fazendo plástica, você gasta dinheiro comprando roupa, para sustentar aquela imagem que eu criei de mim mesma, eu na minha loucura, olha, né? E aí, quando vem alguém e critica essa imagem que eu criei, aí acontece o quê? Entendeu? A bomba estoura. É como se fosse aquele cara que compra aquele carro caríssimo e vem um cara lá e risca. E risca o carro. Meu carro. Nossa, o cara meu carro. Entendeu? Entendi isso. Como se o carro fosse a vida do cara. E entendi. quando alguém vai e critica a minha imagem que eu criei, que é uma imagem falsa, né? Mas eu acredito que ela engana todo mundo. Pronto, aí vai pegar realmente na minha autoestima. Então, essa dificuldade que esse nosso amigo comentou aí, de que nós temos essa dificuldade para lidar com as nossas fraquezas, é por isso. É porque nós criamos, nós mesmos, na nossa loucura, uma imagem nossa que às vezes está muito distante daquela que eu realmente sinto e sou, que sinto que sou, né? E às vezes a imagem que eu sinto que sou que não está correta. Às vezes, por exemplo, isso acontece muito até no mundo corporativo. As pessoas falam assim, nossa, você é uma pessoa tão competente, você é uma pessoa, se comunica bem. E a pessoa fala assim, não, imagina, não é assim, acho que eu estou enganando muito bem. A gente chama isso de síndrome do impostor. É quando nós temos uma super competência, as pessoas elogiam, só que a gente não acredita. Sim. Nós não acreditamos na nossa própria competência. Então a gente fala assim, nossa, as pessoas me elogiam tanto, mas eu acho que elas estão só me agradando.
eu acho que elas mentem, ou então eu acho que eu engano bem, uma hora essa máscara minha vai cair, e eles vão ver que eu não sou tão competente assim, sabe? E isso acontece por falta de autoconhecimento. Então, quando nós não nos conhecemos, nós não conseguimos ajustar a imagem que eu gostaria de ter, que é o meu eu ideal, certo, com o meu eu real. Então, eu não tenho esse encaixe, e aí eu não tenho integridade. Então, a pessoa gasta muito mais energia para poder viver a vida, certo, e vai faltar energia em outras coisas, porque certo, Deus deu a mesma quantidade de energia para todo mundo. Certo. Deus deu 24 horas para todo mundo, certo, né? E tempo é onde você coloca a tua energia. Então, às vezes, a pessoa fica gastando todo o dinheiro dela para fazer uma sustentação de uma imagem, ao invés de aplicar no trabalho, sendo criativa, inovando algum processo, realmente fazendo a sua missão de vida, entendeu? Então, esse é um problema. Deixa eu só, antes de colocar mais comentários ali, que eu vi que já chegaram, uma pergunta. A gente está falando das nossas fraquezas, mas, normalmente, a gente consegue lidar um pouco melhor com as nossas, com as dos outros do que com as nossas também, Meire, ou não? A gente, normalmente, nós apontamos a dos outros para não olhar a nossa. Também, isso também. É uma coisa assim, ó, o fofoqueiro, por que o fofoqueiro tá sempre falando da vida dos outros? Que é para não falar da própria, para não olhar para a sua própria. Porque às vezes a vida é tão ruim com ela, né, que ela prefere falar dos outros, porque assim ela não fica em evidência. Entendeu? Então, e outra, é interessante também que a nossa psique, ela só consegue pensar, a nossa mente só pensa por projeções. Ou seja, eu só consigo enxergar o que eu tenho dentro de mim projetado no outro. Ou seja, existem algumas situações, acho que todo mundo aqui já deve ter passado, sabe aquela situação assim que você conheceu uma pessoa, a pessoa não fez nada pra você, mas você não foi com a cara daquela pessoa. Acontece. E às vezes é por um tom de voz, por uma coisa, sei lá, de graça você não gosta da pessoa. Sim. Ou de graça você gosta da pessoa, exato, tanto faz. Também. Né? Isso não tem nada a ver com a pessoa. Tem a ver com a sua história e com aquilo que a pessoa lembra. Então, às vezes é um tom de voz, às vezes é uma coisa assim que vai lembrar você. É um comportamento de alguma coisa que eu vivi antes, isso. Aí naquela pessoa eu vejo. E aí você vê personificado. E aquilo que a pessoa que te irrita tem, é o que você tem. Então, Jung, que é um psicanalista, ele chama isso de sombra. Todos nós temos uma sombra na nossa personalidade. O que é a sombra, gente? É tudo aquilo que você tem e odeia em você, e você quer esconder até mesmo de você. Por exemplo, vamos pegar aquelas mulheres muito autoconfiantes, muito fálicas, que a gente chama, né? Aquela mulher meio homem, assim, que não no sentido homossexual, mas no sentido, assim, de que eu que faço, eu que não preciso de homem, tipo uma feminista, vamos supor assim. Às vezes, uma mulher muito frágil irrita essa mulher. Mas esta mulher, ela esconde essa fragilidade nela, porque ela mesma não sabe lidar com a vulnerabilidade dela, então ela esconde isso, porque ela acha que aquilo ali é muito feio. Ela não quer lidar com aquilo, então ela faz o oposto. Então ela se veste como se fosse uma pessoa muito guerreira, uma mulher muito autoconfiante, uma mulher que sabe tudo, né? E ela se torna uma mulher seca, que eu chamo. Né? Seca no sentido assim de que ela não é amorosa, não tem carinho, não é acolhedora. Que é o bonito da mulher, né? Isso, ela não se torna feminina, de tanto que ela nega o feminino nela. Entende? E aí tem que olhar a história dela. Então você vai ver, né, que mulheres, por exemplo, que fazem isso, elas não suportam mulheres mais femininas, mas é porque ela não lida bem com o lado feminino da alma dela, entendeu? Entendi. Assim para tudo. Até muitas vezes, por exemplo, homens homossexuais, homens que são homofóbicos. Minha amiga. São mais gays que os gays, você entendeu? Entendi. Porque ele não sabe lidar, ele mesmo é preconceituoso. Sim. Então, às vezes, esses caras que são homofóbicos e que batem em gays e tudo mais, de graça, às vezes eles mesmos têm fantasias homossexuais, e eles, como eles têm preconceito, eles se culpam, eles acabam agredindo o outro
mas na verdade o problema está dentro deles. Então vamos entrar nesse aspecto mesmo que você está dando os exemplos. A gente vive um tempo também de muitos ódios das pessoas, umas contra as outras. Então é um pouco de... A gente está num momento que eu acho que todo mundo devia ir para o psicólogo. Todo mundo já devia ir para o psicólogo. Deveria. Mas deveria. E aí, não só isso, né? Mas também viver a sua fé um pouco mais profundamente. Claro. Para que pudesse se conhecer bem. Porque Deus também dá dá isso para a gente no nosso momento de oração. Paty, não existe desenvolvimento psicológico sem o espiritual. É junto. Porque nós somos uma coisa só. Por que é junto? Espiritual. Por isso, porque quando você desenvolve o seu lado emocional e psicológico, automaticamente você está desenvolvendo virtudes.